Para concluir, meus irmãos e minhas irmãs, permitam-me prolongar só mais um pouquinho contando uma história para vocês. Uma historinha simples, mas que fala exatamente da misericórdia que nós podemos experimentar por aqueles que não desistiram de nós, a exemplo de nossas mães e dos nossos pais. E a história nos diz o seguinte: havia um rapaz que não era fácil, e a educação foi muito difícil, porque a sua cabeça era muito dura. Ora, o pai e a mãe tinham que corrigi-lo o tempo todo, porque ele era muito disperso. Todas as vezes que ele entrava em casa e o portão estava aberto, fechado, ele abria e não fechava. E a mãe dizia: meu filho, volte, feche o portão, porque você esqueceu o portão aberto. E ele voltava com muita raiva, e quando entrava em casa dizia: a senhora é muito chata. Pois bem, a mãe dizia: que a misericórdia alcance você. Pois bem, quando ele entrava em casa, estava lá o tapete. Ele limpava os pés, mas deixava sempre o tapete fora de lugar. E sua mãe dizia: volte e ponha o tapete no local. Ele com raiva voltava, colocava e dizia: a senhora é insuportável. E ela dizia: que a misericórdia alcance você. Quando ele ia ao banheiro, sempre deixava a luz acesa e a torneira pingando. E a mãe dizia: volte, desliga a luz e fecha a torneira. E ele voltava morrendo de raiva e dizia para a mãe: um dia eu vou me libertar de você e de meu pai, porque eu não aguento tanta chateação e tanta perseguição. E a mãe dizia: que a misericórdia alcance você. Pois bem, ele completou 18 anos e finalmente teve a oportunidade de sair de casa buscando emprego. Qual o resultado? O que ele fez? Ele tão somente foi logo se inscrever para conseguir um emprego. E quando ele conseguiu se inscrever, o que ele fez? Ele disse para a mãe: minha mãe, eu consegui me inscrever para uma entrevista. Eu sei que eu vou passar e a senhora nunca mais vai ver minha cara, porque eu vou ao lugar, nem que seja dentro de uma comunidade, um barraquinho, mas eu vou me livrar da senhora e de papai, porque não aguento tanta correção, e eu nunca mais vou voltar. E a mãe disse: meu filho, você vai passar porque você é muito inteligente, e você vai passar e você vai voltar, eu tenho certeza. E ele deu as costas e saiu e foi para a entrevista. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o que acontece? Ele chegou em uma casa onde as pessoas eram entrevistadas. Entrou naquela casa, mas o portão estava aberto. Ele olhou para o portão, viu que o portão estava aberto e não teve dúvida, fechou o portão. Quando ele andou no jardim e chegou finalmente à porta onde ficava a casa onde as entrevistas eram feitas, ele viu que o tapete estava, o capacho de cabeça para baixo, escrito bem-vindo. Ele não teve dúvida, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, virou o capacho para que a palavra bem-vindo ficasse voltada para aquele que estava entrando. Ele estava tão nervoso que precisou ir ao banheiro. E ele viu a porta aberta do banheiro. Ele não teve dúvida, foi até lá. E depois de usar o banheiro, ele lavou as mãos, fechou bem a torneira, desligou a luz e fechou a porta. E finalmente foi para a sala onde a entrevista devia ser feita. E na sala havia uma quantidade imensa de jovens que precisavam ser entrevistados. Ele entrou naquela sala. E mal entrou, uma senhora disse: por favor, queira se dirigir aqui à minha sala. Ele achou estranho, mas ele foi. Quando ele lá chegou, ela disse: parabéns, o emprego é seu. E ele disse: minha senhora, deve estar havendo alguma confusão. Eu cheguei nesse exato momento e eu não fui nem entrevistado. Ela disse: não é preciso, porque nós nunca vimos uma pessoa tão disciplinada e tão educada quanto você. Porque afinal de contas, vimos aqui pelo monitor que você entrou aqui e fechou o portão.
Ingressou pela porta, virou o capacho para a posição certa. Entrou no banheiro que eu havia deixado com a porta aberta e deu para ver você fechando a torneira e desligando a luz antes de fechar a porta. Portanto, nós nunca vimos alguém tão educado quanto você. E ele disse: minha senhora, eu peço desculpas, mas isso tudo eu devo à minha mãe e a meu pai, porque eles não desistiram de mim. Portanto, esse emprego não me pertence, pertence a eles. E ela disse: o emprego é seu, volte para casa e agradeça aos seus pais. Pois bem, ele foi. E quando ele chegou em casa, o que aconteceu? Ele encontrou a mãe e o pai sentados à mesa. Ele disse: papai e mamãe, eu passei. E a mãe disse: eu não disse? Você é muito inteligente. E ele finalmente disse: mas esse emprego não apenas me pertence, esse emprego é de vocês, porque me criaram dando a educação que eu não queria, mas que eu precisava, que me educaram e nunca desistiram de mim. Então o pai, olhando para ele, não teve dúvida: meu filho, que Deus te abençoe e que a misericórdia abarque toda a sua vida. Que Deus nos dê a graça de proclamar: meu Senhor e meu Deus, e que a misericórdia abrace toda a existência e vença toda a resistência desse mundo, porque Ele é Senhor e é Deus. Que assim seja.